Nós precisamos, amém, entender a palavra, para a gente usufruir dela, amém? É assim que funciona. Precisamos, no nome de Jesus, volte, né? Você já me falou do crente girafa? Amém. Só uma pessoa conhece o crente girafa. Você sabe como que é o crente girafa? É aquele que o corpo está dentro da igreja, mas a cabeça lá fora. Cutuca teu irmão e fala assim: não, você não, né, irmão? Amém? Aleluia. Esse é o crente girafa. O corpo dentro da igreja, mas a cabeça lá fora, lá, ó, viajando a maionese. Ou até, esse dia eu vi um negócio interessante. Assim, o pastor não pode pedir para abrir a Bíblia no livro de Abacuque, que tem irmão que já está abrindo o Facebook. Confunde Abacuque com o Facebook. Pelo amor de Deus, irmão. Esse dia eu vi um negócio interessante. No culto de oração, todo mundo lá, vários jovens. Você vê que jovens espirituais, vários assim de joelho, e orando. Mas aí você percebe que dois estavam com o celular assim, ó. Eu fazia muito cara de pau, homem, esses abençoados, viu? Joelhado. Não é brincadeira, foi tirada uma foto de pessoas assim, todo mundo no culto de oração, mas o cara, tinha dois lá, um até com a cueca lá de fora, e nem isso ele percebeu, porque estava tão encabulado com o celular, né, para entrar nas redes sociais, estava orando. Oh, meu Deus do céu, é para acabar mesmo, irmãos. Então vamos lá. Isaías 6,8 diz assim: então ouvi a voz do Senhor conclamando, olha só, conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E aí Isaías diz: e eu respondi: eis-me aqui, envia-me. A palavra conclamar significa gritar o seu nome, falar o seu nome em alta voz. Então aqui, olha só o que o texto está dizendo, o versículo está dizendo que Deus grita o nosso nome. Deus está conclamando o meu nome, o seu nome, dizendo: João, Maria, e assim sucessivamente para cada um de nós. Deus está conclamando o nosso nome, como conclamou o nome de Isaías. Conclamou: quem enviarei, Isaías? Quem irá por nós, Isaías? Mas Isaías, ele respondeu: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Amém? Deus nos criou com um propósito estabelecido por Ele. Irmãos, Deus nos criou com um propósito estabelecido por Ele. É muito importante nós entendermos isso. Não tem como ser cristão sem se comprometer com o propósito de Deus. Sinto muito. Não tem como ser muçulmano se a pessoa não se comprometer com o propósito e a ideologia deles. Você sabia disso? Até porque lá não pode, né? Os caras matam. Não pula miudinho não, pra você ver. Não tem como nós sermos cristãos, irmãos, sem se comprometer com o propósito de Deus, com a obra de Deus. É necessário a gente nos comprometermos, cada um de nós, financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, familiarmente. Essa aqui hoje é uma reunião de uma grande família. Ninguém está aqui hoje porque foi anunciado aí: olha, vai ter um malabarismo lá na igreja, um pastor que cospe fogo, um pastor que dança e o sapato dele sai fogo. Ninguém veio aqui para ver um espetáculo, amém? Nós viemos aqui porque nós queremos ouvir a voz de Deus, através talvez de profecia, de revelação, mas em primeiro lugar através da sua palavra em si, a palavra que nós temos nas nossas mãos. E nós precisamos entender isso. Eu quero dizer para você que você não é de você mesmo. Se você acha que você é de você mesmo,
você está enganado, porque, meu irmão, você pode estar vivo agora, mas daqui um pouquinho ninguém sabe. Então você não tem o controle da sua vida. Significa que então que você não é de você mesmo. Cutuca teu irmão, diga assim: você tem um dono, irmão. Você tem um Senhor. Amém? Irmão, se você fosse de você mesmo, você não morreria. Você tem o controle da sua vida ou da sua morte. Você consegue estender a sua vida, mas não. A gente vê aí tantos caras famosos aí que de repente morreu, vítima de um câncer, vítima de um acidente, todo o seu dinheiro, toda a sua fortuna, né? Aquele ator famoso lá de tempo atrás morreu, acho que no ano passado, sei lá, alguns meses, não sei mais, da velocidade lá, como é o nome dele? Hã? Com álcool? Paul Walker. Cadê? O cara famoso mundialmente, com certeza rico, né? Com certeza que o carrinho dele não era de pobre, né? Então, ele não teve controle da sua vida. O que aconteceu com ele? Morreu. Se você acha que você é dono de você, você está enganado. Nós temos um dono, que se chama Deus. Lá no livro de Colossenses, capítulo 1 e verso 16, diz assim: pois nele, olha só, irmãos, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberania, poderes ou autoridade, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Cutuca teu irmão, diga assim: você foi criado por Deus e para Deus. Amém? Irmão, você entende? Tem gente que fica assim, né? Aquela indagação: por que eu estou aqui? Qual que é a minha missão? O que eu estou fazendo na terra? Por que eu nasci? A indagação de muitas pessoas. Você sabe por que você está aqui? Você está aqui porque Deus tem um propósito na tua vida. Ele criou você para Ele, por Ele e para Ele. Você está aqui com um propósito. Não é para ser um cachaceiro, um adúltero, uma prostituta, um derrotado. Não, Deus criou você com um propósito, por Ele e para Ele. E nós temos que nos submeter a isso, porque quando nós partimos aqui desse corpo físico, saímos desse plano natural e irmos para o plano espiritual, meu irmão, nós vamos pagar um preço eterno, que não tem volta. Ninguém vai passar um final de semana no céu e ninguém vai passar um final de semana no inferno. Deus criou você com um propósito. Aqui é uma passagem, 70 anos, 80 anos, 90 anos que alguns conseguem viver. Isso é muito pouco tempo em relação à eternidade. A eternidade é uma vida que não acaba mais. Segundo as nossas escolhas aqui, nessa dimensão, nessa atmosfera natural que nós estamos vivendo, vai ser segundo aqui vamos viver na eternidade. E eu digo para vocês que a pior coisa ainda não é o inferno. A pior coisa não é o inferno. A pior coisa é você viver eternamente longe do seu Criador. Isso vai ser o pior, porque o nosso espírito foi criado por Deus. Lá no livro de Efésios capítulo 1 verso 4, lá diz que nós somos o quê? Que o Senhor nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Antes que o mundo fosse formado, Deus já tinha nos escolhido, porque Ele é o Criador do nosso espírito. E se o nosso espírito estiver na eternidade com Ele, o nosso espírito vai gozar da casa que Ele habitava antes. Agora, se o nosso espírito ir para o inferno, o nosso espírito vai para um outro lugar que não foi do lugar que ele veio. Amém? Nós temos que voltar para casa,
Quem já viajou aqui longos dias e talvez mesmo que você esteja em um hotel maravilhoso, eu sou assim, eu sou muito caipira com essas coisas, e caseiro. Eu posso estar no melhor hotel do mundo, dá 4, 5 dias eu já fico com saudade de casa. Não me importa a minha cama como que é, mas eu quero ir para casa. Dá uma saudade. É verdade ou não é? Imagine o seu espírito que veio de Deus. Imagine a saudade que ele tem de voltar para casa. Agora já pensou? Por causa dessa carcaça aqui, você mandar ele para outro lugar? Não é o final de semana nas trevas, é a vida toda. Segundo as nossas decisões aqui hoje, vai refletir no destino do nosso espírito amanhã, que pode ser amanhã para muitas pessoas, que pode desencarnar aqui, né, morrer esse corpo e o seu espírito ser retirado. Ele pode já estar no determinado lugar para onde ele vai, ou para o seio de Deus, ou para um lugar chamado Sheol, ou Hades, ou Geena, que é tradução de inferno e tudo. Irmão, nós temos um dono. Nós não somos donos do nosso nariz. Amém? Cutuca teu irmão e diga assim: irmão, você tem um dono. Diga assim: fica veaco, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero ler com vocês no livro de Isaías, capítulo 6, o verso 5. A seguir diz assim: então gritei. Isaías teve uma experiência com Deus aqui no templo, e aqui Deus chama Isaías. Olha só: então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o rei, mas não era o rei da terra, era um rei celestial, o rei dos reis, e o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com a tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja isso, tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Quando Deus, irmãos, por que muitas pessoas não se envolvem com as coisas de Deus? Uma, porque ela não quer ver, né? Ela tem uma decisão no coração dela. E outras porque se acha incapaz, acha pecadora, insignificante, coitadinho, um monte de expressões pejorativas. Ou é muito corrido, eu sou muito ocupado, sou pecador, sou impuro, não estou pronto ainda. Quando Deus chamou Isaías, você viu aqui? O cara, ele quando viu a presença de Deus, ele gritou, ele teve medo. Ele gritou e ele disse: eu sou um homem pecador, os meus lábios estão contaminados com o povo que eu moro, eu me contaminei com eles. Olha, estou desgraçado. Deus se apresentou e eu sou um homem impuro. Ele gritou. E aí, essa questão, eu sou impuro, eu sou pecador. Irmãos, é simples, é só para de pecar. O que Deus fez? Ele viu o arrependimento de Isaías. A única parte na Bíblia que fala desse tipo de anjo. Depois há uma desconfiança teológica que aqueles seres viventes que está lá no Apocalipse, que, como foi cantado aqui hoje, dizendo santo, santo é o Senhor, há uma desconfiança que seja serafim também. Mas mencionar a expressão do tipo de anjo como serafim, só que Isaías se refere. E o anjo e um serafim, não é o Leandro que esse não é serafim não, viu? E o anjo, que era o serafim, pegou uma tenaz. O tenaz é tipo uma tesoura grande,
Em vez de cortar, tem lá um bocal, que geralmente os ferreiros usam, né, para pegar, movimentar a brasa, movimentar lá o ferro que eles estão forjando. E ele pegou a tenaz, pegou a brasa e passou nos lábios de Isaías, representando a purificação. Não sei se vocês sabem, se alguém se ferir, levar um corte, receber uma facada e pegar, né, um ferro quente ou alguma coisa, esquentar e colocar no local, vai estancar o sangue, vai promover cura. Você já viu de alguns filmes já? Os caras, em filme de guerra, aí levou um tiro ou foi esfaqueado, aí eles vão lá, pega a faca, esquenta e vai estancar o sangue, promover a cura. Então aquele anjo fez isso com Isaías e purificou Isaías. E purificou. Então no verso 8, aonde tem o título da palavra, então eu ouvi a voz do Senhor, depois que ele foi perdoado, foi removida a culpa sobre ele. Então eu ouvi a voz do Senhor conclamando, quer dizer, gritando o meu nome: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Amém? E quando, irmãos, trabalhamos essa questão, envia-me, Senhor, Deus não está dizendo assim, ó, você tem que largar a sua empresa, fechar o seu negócio, ir para a África, ir para a Índia, e não sei para onde. Não é isso que Deus está falando. É lógico que tem pessoas que Deus vai fazer isso. Eu conheci um pastor lá no Balneário Camboriú. Ele era um industrial e Deus conclamou o nome dele, e ele desfez da sua indústria, estava ganhando muito dinheiro, era um mega empresário, tinha se tornado um mega industrial, melhor dizendo, e hoje ele é pastor de uma mega igreja no Balneário Camboriú, igreja muito linda, muito grande. Deus conclamou o nome desse cara e ele largou aquilo tudo. Mas não quer dizer que Deus vai fazer isso com todo mundo, amém? Mas independente se nós temos um chamado integral na obra de Deus ou não, Deus tem um chamado para você. Você precisa representar o reino dos céus aonde você passar, amém? Você precisa ser um sacerdote de Deus. Irmão, dar bom testemunho não é só para mim não, que tem um título, na verdade tem vários, né? Não é só para mim não. Dar um bom testemunho é para todos nós. Ser sacerdote não é só para mim que tem um título. A Bíblia diz que todos nós somos sacerdotes de Deus. Esse é o plano real de Deus. Êxodo 19 verso 6, o próprio Deus fala para Moisés sobre o plano dele, que a nação de Israel fosse uma nação de sacerdote. Irmão, não é só eu que não posso me envolver com pornografia, é cada um de nós. Não é só eu que não posso mentir, é cada um de nós, porque todos nós somos ministro de Deus, amém? Todos nós somos ministros de Deus. O título que eu tenho é só para me coordenar sobre vocês, mas todos nós somos iguais diante de Deus, amém? Todos nós somos iguais, todos nós aqui somos pastores. Cada líder de célula é um pastor, cada membro da célula é um ministro que vai se tornar um líder. Todos nós somos ministros, que conforme o treinamento que ele recebe, se torna um líder, vai liderar sobre pessoas. Mas todos nós somos pastores, todos nós somos apóstolos, todos nós somos mestres, todos nós somos evangelistas, amém? Esse é o plano de Deus, não é só para mim. Quem tem que fazer a obra de Deus é aquele cara lá, ó. Irmãos, você sabe qual que era a minha vontade? Todo mundo, a maioria das pessoas sabe. Eu desejei ser um empresário. A minha vontade era essa. E até um tempo eu tentava negociar com Deus, assim: Deus, o Senhor sabe que meu coração é puro e eu vou investir muito na tua obra. O Senhor sabe disso. Tentei fazer essa graça com Deus, mas não deu certo. Amém?
não deu certo. Deus manifestou o seu propósito específico para a minha vida, eu só preciso então seguir. Amém? Isso. Como você precisa seguir aquilo que Deus está estabelecendo sobre você. Então eu quero trabalhar com vocês. Para entender o propósito de Deus, você precisa estar disposto ao quê? A ouvi-lo. Quando ouvimos a Deus, vamos entender o que Ele deseja de nós. Amém? Quando você ouve a Deus, você vai entender o que Ele deseja de você. Estar debaixo de um manto de paternidade, ter um discipulador, irá facilitar muito, pois são os nossos líderes que Deus usa para nos promover. Somos enviados ao propósito de Deus a partir do envio de nossos líderes. Isso está na Bíblia, tá? Atos 13, verso 2 e verso 3, diz assim: enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separam-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Deus envia nós através dos nossos líderes. Quem entendeu, diga amém. Diga comigo: Deus nos envia para o seu propósito através dos nossos líderes. O próprio Paulo aqui, mas aqui usa o nome dele como Saulo, porque ele tinha dois nomes. Então, Saulo e Barnabé, eles foram enviados. Paulo se tornou um grande apóstolo, foi enviado por os pastores da época. É por isso que nós temos lá o ciclo, ganhar, consolidar, treinar e enviar. Amém? Então enviar está na Bíblia. Deus tem conclamado ao seu respeito. Deus está à procura dos fiéis da terra, e são esses que o servirá. Mas quem são os fiéis da terra? São aqueles que estão dispostos a ouvir e obedecer e viver dentro do propósito que Ele estabeleceu. Lá no livro de Salmos 101, verso 6, lá diz assim: os meus olhos aprovam. Em outras traduções está procura, que é a mesma coisa. Procura os fiéis da terra, e eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Não está escrito assim que meus olhos estão procurando pastores. Os meus olhos estão procurando apóstolo. As pessoas têm até essa questão, A gente muitas das vezes vê algumas igrejas preocupadas, através dos seus líderes sênior, preocupados com o título, E vão criando coisa. Até parece que eles querem ser maior do que o outro, O outro é apóstolo, o outro existe esse tipo de unção. Mas aí os caras começam a inventar pai apóstolo, patriarca, não sei o que lá. Fazer como o pastor Irineu fala, a minha unção agora, meu título vai ser Jesus Cristo Júnior. Quero ver quem vai ganhar de mim. Amém? Jesus Cristo Júnior. Irmãos, isso tudo é besteira, amém? Todos nós somos iguais perante a Deus. Eu aqui sou só um coordenador sobre vocês, mas todos nós somos iguais em nome de Jesus. Quem enviarei? Quem enviarei, diz o Senhor. Somente conhecendo a palavra, para entender que precisamos nos apresentar a Deus de maneira voluntária, para sermos enviados. Irmãos, olha só, lá em Romanos 10, 15 diz assim: e como pregarão se não forem enviados? É por isso que a gente trabalha a questão a gente treina os crentes, os levantaístas, treina os irmãos que se achegam no nosso meio, para que eles sejam enviados. Não pode enviar um soldado sem treinamento, amém? Os vagões apostólicos de treinamento, que temos ali os 3 livros de discipulado, de ensino no discipulado, o encontro com Deus, escola de líder. Depois temos o GD, o grupo discipulado, que é o discipulado contínuo, aonde toda a igreja é pastoreada. Então, Romanos 10, 15 será muito forte no seio da igreja. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Paulo está dizendo que é necessário enviar as pessoas para elas terem autoridade espiritual para anunciar o Evangelho. E essas pessoas serão especiais. Está dizendo aqui que os pés dessas pessoas, serão maravilhosos, serão belos.
os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Amém? Não podemos esquecer que precisamos estar plantados na casa de Deus, tanto no sentido espiritual e também no sentido institucional. Está lá em Salmos 92, verso 13, para sermos enviados por nossas lideranças. Quer dizer, então, a gente chega na igreja, é por isso que nós temos que estar arraigado, enraizado em uma igreja. Se Deus tem atraído você para o nosso meio, criado algum tipo de mecanismo para isso, significa que aqui tem uma palavra, um treinamento que vai mudar a sua vida e a forma que Deus quer te usar. Significa isso. Igual mesmo, eu tenho no meu coração já há alguns anos ir para a África, fazer um trabalho de evangelístico lá, de treinamento para igrejas que estão lá, mas eu não posso ir se a igreja não me enviar. Amém? Eu vou lá como um missionário e volto, irmãos. Se eu não for morto, eu volto. Teve um ano que tive um convite para ir uma ilha muçulmana lá, que o pastor Ineu estava fazendo uma cruzada lá. Os muçulmanos com as metralhadoras chegavam assim: olha, seus mentirosos, vou matar vocês e tal. Aí uma multidão de gente, eles começavam uma briga, simulavam uma briga lá e provocavam uma briga. E ele passou um apuro, nesse local lá, uma ilha muçulmana, esqueci o nome agora, é um nome meio complicado para falar. Arrumaram uma briga lá. E aí imagina, o pregador, você vê a multidão assim, na África não é como aqui não. Você faz uma cruzada evangelística, vai muita gente, muitas das vezes, conforme for a estrutura que você for trabalhar, vai milhares e milhares de pessoas. E aí eles simularam uma briga e para atrapalhar a pregação do pastor Ineu. E ele ficou tão desconcertado com aquilo, o clima de confusão, de bagunça. Ele falou assim: não sei de onde apareceu uma força. E eu falei assim: vocês ficam tudo quieto, porque senão eu vou orar para Deus te matar vocês agora. E os caras com metralhadora na mão. E ele fez isso, ele nem sabe como que ele fez isso, Ele podia ser os caras virar para ele e meter um tiro lá. E aí o pessoal quietou, e aí conseguiu, nesse período lá, 21 dias ele ganhou 40 mil almas para Jesus. Amém? Em 21 dias, amém? As pessoas lá têm sede de Deus, apesar dessas coisas, eles têm sede de Deus. Então se reúne, o povo vem mesmo. Tem evento lá que se fazer, irmãos. Não sei se você já ouviu falar do missionário, um pastor alemão chamado Reinhard Bunk. Tem foto dele, no site dele lá, tem 5 milhões de pessoas numa cruzada. Eles têm sede de Deus, irmãos. Tem sede de Deus mesmo. O sul-africano tem sede de Deus. E aqui nós, com todo esse conforto, e muitas das vezes a gente tem que falar assim: irmão, pelo amor de Deus, vem na igreja, vamos sortear um carro, irmão. Vamos ter para vocês virem na igreja. Amém? Diga comigo, aqui não tem essas coisas não. Porque se nós viemos na igreja, porque nós amamos Jesus. Amém? Então quem enviarei? Quem irá por nós? Essa pergunta, você vê que está no plural, ela remete às três partes de Deus, à tricotomia de Deus. O que é isso? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. É as três partes de Deus. É a mesma pessoa, amém? Não é três deuses que a gente tem, é uma pessoa só, que tem três partes, como a gente: corpo, alma e espírito. Amém? Essa pergunta remete às três partes de Deus em concordância, na expectativa de quem serão os seus representantes aqui na terra, como foram com os apóstolos e na igreja de Atos. Lá no livro de Timóteo, capítulo 4, verso 2 a 5, diz assim: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista,
cumpra plenamente o seu ministério. Olha só, é Paulo dizendo a Timóteo falar isso para a igreja, passar isso para a igreja, porque esse papel não é só para Timóteo, mas para toda a igreja. Amém? Para viver o propósito de Deus, devemos dizer e agir: eis-me aqui, envia-me. Com todo o diagnóstico negativo que Isaías tinha, ele teve por causa do seu pecado, ele não hesitou em dizer para Deus: eis-me aqui, envia-me. Amém? Você não pode hesitar quando Deus conclamar o seu nome, dizer que quer te usar, ser um líder de célula, um discipulador, um supervisor de célula, usar você no seu trabalho, na onde você chegar. Irmãos, a gente não pode se permitir ser um crente 007. Ninguém sabe que ele é. Ninguém sabe que ele tem o Espírito Santo, porque o que ele fala é besteira, abobrinha o tempo todo. Já pensou? Eu sou crente, mas aí passa uma moça, né, provocante, e aí você tá no carro, mas você não é crente? Você não é cristão? Irmãos, as pessoas, a Bíblia diz, né, arranque seus olhos, né? Que se o olho direito pecar contra você, não é para arrancar daqui da caixa não, aqui, irmão. É para você estar ali, você arranque para lá. Chegou um pai de um pastor amigo meu, muitos anos, era um fazendeiro muito rico, e o cara vivia na malandragem, na prostituição, no vício, e aí o velho se converteu já velho, e o filho se tornou pastor. Aí chegando um dia ele me contando, o pastor do pai dele, né? Aí estava lá o velho já na portaria da igreja lá, que tinha chegado, e parou para conversar com alguém, com o filho também estava ali. Aí chegando as mocinhas, e aí o velho parou assim e falou assim: meu filho, tem uma diabinha bonitinha, né? O velho nem veio na frente da igreja, estava passando pelo processo de purificação, né? Meu filho, tem até uma diabinha bonitinha, né? Oh, meu Deus do céu. Efésios 1, 4 a 5 diz assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Amém? Quantos creem nisso, diga amém. Amém. Deus tem uma palavra para nós. Amém. Você ouviu mensagens que edificam e com certeza foi abençoado. Para conhecer outros temas, livros, CDs, DVDs, Bíblias e os materiais da visão do modelo Missea, acesse o nosso shopping online www.levantaiemcristo.com.br.